Olá, tudo bem? Como é que você está? Eu estou bem e eu quero muito que você também sinta a mesma coisa. Nós estamos em mais um Mente e Coração e, poxa, já tem uma jornada, hein? Já tem vários dias, vários passos que a gente deu por vários temas e talvez o tema de hoje seja um que você está esperando há um bom tempo. Pelo menos, se eu pudesse ter visto essa conversa numa época especial da minha vida, eu digo especial hoje, tá? Não foi tão especial assim na época. Mas se eu tivesse ouvido uma conversa assim, teria me ajudado muito mais. Agora, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria te convidar a fazer uma coisa. Se você está gostando do Mente e Coração, você está sendo abençoado, você está compartilhando esse vídeo com outras pessoas, você precisa fazer algo para nos apoiar. E o meu convite é que você se inscreva no canal da LPC, ali no YouTube, que você também curta os nossos vídeos e continue compartilhando com amigos, parentes, familiares, todo tipo de pessoa que você entenda que vai se beneficiar com o conteúdo dessas conversas. Hoje, em particular, eu vou falar sobre um tema que assombra 100% das pessoas que pisam nesse planeta Terra. E você pode estar pensando assim, poxa, mas será que é mesmo? Que tipo de doença, que tipo de mal, que tipo de sofrimento que alcança 100% das pessoas? Luto. E para me ajudar aqui, nós temos a psicóloga Joyce. Joyce, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Opa, eu que agradeço. Eu falei sério, viu? Teve uma época na minha vida em que, de fato, eu precisava ouvir sobre esse tema e precisava ficar quietinho, sabe? Sim. Puxar uma cadeira e falar assim, conversem vocês dois, falem como é que é, e só me deixa ouvir, só me deixa abastecer desse assunto e me ajudar a passar por uma situação difícil como é a do luto. Sim. E quando nós soubemos que você seria a nossa entrevistada, eu não te conheço, né? Não te conhecia até agora há pouco, né? Eu fiquei muito curioso sobre a sua jornada. E eu acho que vai ser bem interessante a gente conhecer um pouquinho mais da sua caminhada de vida, porque ela tem alguns contornos interessantes antes de você chegar na psicologia. Sim. Verdade? Verdade. Você pode dar um panorama aí da sua história, da sua jornada? Claro. É bem interessante mesmo, né? Como a gente vive em transformação, né? A gente vai mudando conforme as situações vão nos ocorrendo, né? E o luto tem essa capacidade. Eu comecei, minha primeira formação foi em odontologia. Na época, eu não sabia o que eu queria fazer e foi bem interessante. Lembro até hoje, eu estava com a minha mãe preenchendo papelzinho e eu falava, eu não sei. E a pressão de cumprir papéis sociais, né? Você, depois do colégio, você precisa ir para uma faculdade. A gente acaba vivendo no automático e deixa de olhar para a gente o que eu quero, como eu me vejo, o que eu preciso nesse momento, né? Mas segui, ela falou, coloca aí odontologia. Pus odontologia. Em suma, um curso caro, cursei 4 anos de odontologia. Não é que eu não gostava, eu até aprendi a gostar, mas não era aquela coisa que me empolgava. Serviria para ganhar dinheiro, pagar os boletos, mas não era apaixonante para você. Pois é, você sabe que o início de uma carreira de odontologia, na minha época, não tinha essa configuração que hoje tem da estética vinculada à odontologia. Na minha época, era só o tratamento da boca ali, né? Bochecha, língua, a gente tinha toda essa atenção além dos dentes. E trabalhei por 11 anos daí nessa profissão, né? E no início foi bem difícil montar um consultório é muito caro, né? Mas paguei o preço de tudo isso. Foi. Fui e fiz especialização e tava indo bem.
E meu marido trabalhava numa multinacional e foi convidado para ir para o Sul, Rio Grande do Sul. Daí eu fechei meu consultório aqui. Quando cheguei lá, logo em seguida, engravidei da minha filha. Também é uma história à parte, porque é um milagre. E fui ficando fora da profissão, mas eu gosto muito de estudar, gosto muito de decoração, então fiz um curso de decoração, depois fiz design de interiores e fui trabalhando com isso. Mas sempre já notando que eu prestava mais atenção no ser humano que estava por trás daquilo que eu tinha que fazer. Então, na odonto eu tinha que tratar o dente, mas eu me preocupava com o ser humano. No design, eu fui percebendo algo muito interessante. As pessoas pediam um projeto tal, mas quando você apresentava o projeto de acordo com o que era pedido, elas falavam, mas não é isso que eu quero. Então, eu fui prestando atenção no quanto há incongruências, ou quanto as pessoas não se conhecem e realmente não sabem quem são, ou o que gostam, ou o que querem. Isso foi me chamando a atenção. Mais do que a decoração. Sim. Então você pensou assim, não é o dente, não é o enfeite da parede, é outra coisa. Exato. E eu continuo gostando muito da decoração, do design, e às vezes até faço projeto ou outro para os amigos, mas o que sempre me chamou a atenção foi o ser humano mesmo. Eu sou muito sensitiva, então eu ficava olhando e eu conseguia captar quem não estava bem. Sempre queria dar uma palavra para aquela pessoa. Então, isso foi me cativando. E lá em Porto Alegre eu tive uma grande amiga que era psicóloga e a gente desenvolveu um projeto para a comunidade lá, juntas. E então a gente conviveu muito juntas. E ela falava assim, você tem que fazer psicologia, você tem que fazer psicologia. Eu falava, você tá maluca, você tá maluca. Porque eu sempre achava, não, nessa altura do campeonato, vou entrar numa universidade de novo. Mas isso foi ficando no meu coração. Aí voltei para Campinas, meu marido foi transferido de volta. E chegou uma determinada época que aquilo ardia no meu coração intensamente. Não como uma ferramenta para ganhar dinheiro, mas como uma ferramenta mesmo para estar com o humano e ajudá-lo nas suas dificuldades. A psicologia, ela não traz respostas, né? Mas ela é a ferramenta. Ela dá a possibilidade de você ensinar o outro a como lidar com as situações, com as dificuldades, né? E aí você embarcou nisso. Sim. E se preparou e começou a atender pessoas. Sim. Agora, você descreveu uma jornada da sua vida. Sim. Aqui no nosso papo, antes da gente começar, você falou de alguns episódios Sim. que acontecem na vida de todo mundo. A gente está vivendo a vida, estudando, construindo, amando, odiando, fazendo as coisas que seres humanos fazem. E volta e meia, tudo é interrompido por uma perda, né? Pessoas que a gente ama, que nós temos relacionamento e contato, partem. Sim. Às vezes bruscamente, às vezes de forma demorada e sofrida. Sim. Você passou por isso, eu passei por isso. E talvez você em casa não passou por isso, mas sofre com medo de ter que lidar com perdas. Sabe que tem um pastor amigo cuja filha é adolescente e o cachorro morreu. Sim. Um Golden, o mais carinhoso de todos, né? E ele morreu e ela ficou inconsolável. E eu fiquei interessado pelo que ela falou para esse pai, para esse pastor. Ela, nossa, mas eu sou a mais nova. Vai você, a mamãe, todos os irmãos que vieram antes. Eu vou sofrer mais que todo mundo. Ela era o Golden, mas ela já fez uma projeção de eu vou ter muitas perdas. Sim.
E eu vou passar muito pelo luto, adolescente, sofrendo por antecipação por causa disso. E eu acho que uma coisa que vai nos ajudar é entender o que é o luto. Do lado da psicologia, o que seria o luto? Às vezes as pessoas sentem a dor, querem processar ela, mas não sabem como, principalmente porque não sabem de onde partir. Peraí, o que eu estou vivendo? O que é isso que eu estou passando? O que é o luto, Joyce? Vários autores trazem teorias diferentes ou diferentes formas de ver, mas todas lidam com o luto no seguinte sentido: o luto é um estado, né? E para você sentir o luto, você precisa ter uma perda significativa. Então, o luto, ele depende da relação que eu estabeleço com o objeto perdido, né? Ele depende do momento que eu estou vivendo. Como eu vou lidar com esse luto já é uma outra parte, mas isso tem muito a ver também com a questão do suporte. Então, como eu já vivi ou já vivenciei as perdas, por exemplo, a gente vive perdas mesmo não ditas ou não pensadas. Quando a gente se torna adolescente, a gente vive a perda da infância, até mesmo do corpo infantil. Quando eu sou adolescente e passo para a vida adulta, eu perco também situações ou características, vamos dizer assim, da forma de enxergar a vida. Então, tudo isso são perdas. Porém, o luto vem na perda significativa. E ele é vivenciado de forma subjetiva, não tem uma forma, não tem como eu predescrever antes, né? Como você vai viver o luto. Porque vai depender disso tudo que eu falei, desses fatores. Como é a sua relação, qual o momento que você está vivendo essa perda. Se você já está com algumas outras situações, então podemos trazer o luto não só para a perda de um ente querido. Um divórcio também é uma perda significativa. Então, depende, se eu vou sofrer mais ou menos, depende de como estava a minha relação, né, naquele momento, né? Deixa eu tirar uma dúvida. Se alguém tem uma relação, por exemplo, com o trabalho, fundamental, isso aqui é a minha identidade, é quem eu sou, sem isso eu me desconheço sem isso. E de repente ela perde esse trabalho, ou a possibilidade de exercê-lo. Isso seria também um tipo de luto? Com certeza. Então, uma perda... Uma perda significativa. E ela tem que ser definitiva? Ela tem que ter esse caráter de... Isso é definitivo, perdi para sempre e aí eu passo pelo luto? Não necessariamente. Não necessariamente. Mesmo que tenha uma perspectiva de reencontrar isso, esse objeto da perda. Então, é uma boa pergunta isso que você está trazendo, porque isso passa pelo suporte individual, a força psíquica de cada um. Então, pode até ser que eu saiba que eu vou resgatar algo, mas as expectativas que eu tinha em relação àquilo não vão ser as mesmas, porque mudou o contexto, mudou a época, mudou o tempo. Então, é um luto também. É um luto daquela situação naquele momento, né? Joyce, eu acho isso extraordinário. Porque na vida cristã, nós somos aqueles que, por exemplo, perdemos um parente e temos a expectativa de reencontrá-lo depois. Mas isso não nos exime de dor. Não, de forma E me lembra Jesus perdendo Lázaro, Sim, chorou. Sabendo que ia ressuscitá-lo, e ele passa por dor e sofrimento. Exato. Né? Então, a fé, ela ajuda você a ter uma perspectiva do futuro, mas não te alivia, não é que te alivia, ela não te dopa
em relação à dor. Você vai passar por dor. Vai. Não, o sofrimento faz parte inerente à existência do ser humano. Por mais que a gente não queira sofrer, nós sofremos. E é o sofrimento que traz o crescimento, a possibilidade de aprendizagem. Né? Querendo ou não querendo, se vocês fizer uma linha do tempo, pode olhar, quando você teve perdas significativas, você reorganizou a sua linha do tempo, você deu uma alterada naquilo. É aquilo que a gente estava falando. A gente pode estar vivendo no automático. À medida que há uma perda significativa, você passa a olhar e falar, como eu estou vivendo a minha vida? Olha. É isso mesmo que eu quero, é assim. Um grande exemplo foi a pandemia, que a gente teve luto pela vida que a gente tinha naquele momento. Houve muita ressignificação a partir dali. A própria psicologia, o atendimento online veio... Com força. Com força total a partir, né, dessa reestruturação. Então, houve a necessidade de uma nova configuração. Eu enxergo a vida de uma nova forma, né? Ó, que interessante. Então, a partir do momento da perda, a minha relação com o objeto da perda ou com quem eu perdi, ela sofre um corte. Não diria um corte, mas ela sofre uma possibilidade de reorganização. Porque aí o pensamento não está mais em o tempo que eu vou passar com a pessoa, as coisas que eu vou discutir com a pessoa, eu não tenho mais a pessoa. Então, eu passo a olhar para mim. Sim. É isso? Traz e olhar para minha essa visão vida. Também. Claro, você não vai deixar de amar ou de pensar no que você perdeu. Eu passo a ter relação com as memórias com essa pessoa. Isso que eu ia falar. Tem um autor que ele fala o luto no processo dual, que é orientação para a perda e orientação para a restauração. Então, ele traz esse intercâmbio. O ser humano, ora, que está no processo de luto, ora ele acessa essa orientação para a perda, então ele fica ali, ele transita entre a negação, ele transita entre mas o porquê, mas como que isso foi acontecer, com a culpa, será que eu podia ter feito alguma coisa? Ora ele vai para a reorganização. Não, mas eu preciso olhar minha vida, agora eu preciso assumir alguns papéis que eram dessa pessoa, então como que vai ser? E assim ele vai transitando. Eu acho bem interessante, mais interessante até do que aquelas fases do luto que todos nós conhecemos, que são bem clássicas, né, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão, né, e a aceitação. Não estou dizendo que isso não acontece. Os teóricos, eles vão, cada um olha por uma perspectiva, mas no fundo tem algo ali bem em comum. Então, se você olhar para a orientação para a perda, ele também passa pela negação, pela barganha, pela depressão, só que ao mesmo tempo a gente dá essa ida para reorganização. Que me parece, pelo que você está falando, é uma área que te atrai mais. Sim, o que você acha que me atrai mais? Essa reorganização do que necessariamente passar pelo roteirinho. Sim, essa parte aqui de que nós somos uma mescla de emoções. Eu consigo estar alegre e triste ao mesmo tempo. Eu consigo, então não dá para eu definir e estruturar. Né? Que é importante também. É importante, mas lembrando que não tem daqui eu vou para cá. Não, eu estou em negação, depois eu vou para raiva, depois eu volto para negação, depois eu vou para... E eu vou mesclando. O que mais sobressai pode ser a raiva naquele momento, o que mais sobressai. Então, vou te convidar para fazer uma coisa, então. Esse roteirinho, você poderia dar só uma breve explicação sobre cada etapa? Tá? Eu acho que vai ser importante para você que está em casa. É importante, a Joyce falou, né? Então, tem esses momentos. Ele não é tão redondinho assim, né? Agora estou aqui, agora terminei.
Não. É um vai e volta, Sim, a pessoa não pode ficar ansiosa com isso. Não. Nossa, mas eu achei que já tinha superado essa etapa, agora estou de volta. Não pode se cobrar dessa maneira, né? Não, de forma alguma. Então, você poderia dar um geral, um panorama sobre isso, e aí a gente vai para a parte interessante da ressignificação. Pode ser? Claro. Como que seriam essas etapas brevemente? Tá. A primeira etapa, então, né, é a negação, é onde prevalece a negação. Então, é aquela etapa quando você recebe a notícia e você fala, não, como? Não é possível que isso tenha acontecido. Você fica ali naquela de, não, mas é meio que um choque, né? Depois você vai para a negação. Negação, raiva. Depois você passa para a raiva. A raiva vem naquela de... Nós que somos cristãos, a gente tem a tendência de falar, mas Deus, por quê? Por que comigo? Né? E a gente esquece que nós somos finitos, né? Mas tudo bem, vamos voltar então para a raiva. Então é aquela fase onde o sentimento que prevalece é o de revolta, de não é como, não dá para entender, ou até mesmo de não querer falar sobre isso, de não quero nem olhar, fingindo para si próprio, né, que... Uma repulsa daquele estado. Isso. Depois vem a barganha. A barganha é quando a gente começa a tentar... fazer, barganha já diz, trocas com a gente mesmo. Mas e se eu tivesse estado lá naquela hora, talvez isso não teria acontecido. Traz muito, assim, a impotência. O ser humano tem uma coisa dentro dele de potência, e quando a gente se depara com a nossa impotência, isso choca. Então, é mais essa briga, assim. Será que eu podia ter feito alguma coisa? Uma dúvida. É nesse momento que vem aquela sensação... que vem a nossa avaliação se temos culpa ou não? Sim. Porque durante o luto a culpa é Exatamente. muito... Se eu tivesse me esforçado mais, Isso. se eu tivesse prestado atenção... se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse falado isso, se eu tivesse, quem sabe... Ali a pessoa pode partir com a culpa resolvida ou pode levar uma culpa para o resto da vida, né? Exatamente. Logo em seguida vem a depressão. Então, a depressão é caracterizada aí não como doença. Tá. Aí ela é caracterizada como uma fase natural desse processo. Porém, se você carrega a culpa, essa depressão pode se tornar no que a gente chama de luto complicado, que é quando a pessoa ela para aí e ela passa a ficar vivenciando essas outras fases intensamente e ela não consegue passar para a ressignificação, para a próxima fase, que é de reestruturar-se, né? Fica estacionada ali. Então, o ideal é que todo luto seja acompanhado por um profissional, claro, isso é o ideal. Todo sofrimento, né? Seria ideal ser acompanhado por um profissional da área da mente. Porém, nem sempre é possível. Mas quando chega no luto complicado, é essencial. É essencial para que essa pessoa se ferramentabilize para conseguir passar e conseguir viver a própria vida de forma autônoma. Então, o que a gente diz muito é você que está perto de um enlutado, né? Seja uma ferramenta de orientação, de acolhimento, deixe a pessoa falar, não fique dizendo, não, mas você não devia falar isso, não, mas não é assim, você já devia ter superado. Ai, você só fala do fulaninho. Isso traz mais ainda esse processo depressivo para a pessoa, porque ela já está carregando situações de culpa, ela se sente ainda culpada dos deverias que a gente acaba colocando sobre ela, né? Esse é o ciclo, né? Sim. É engraçado
quer dizer, engraçado agora, né? Mas eu me lembro de, passando por um luto, eu me lembro de ter que resolver isso na minha cabeça, porque tinha muita gente assim. E acabava me despertando uma certa raiva da pessoa. Ah, para de me apressar, né? Como assim? Vai rápido, e aí? E vem os versículos bíblicos para dar esperança e tudo mais. E aí eu pensei, essas pessoas, elas... Não é que elas estão fazendo de maldade, pelo menos as que eu conheci, é a inabilidade de... Entrando em contato com você, eu estou entrando em contato com a sua dor. Eu não sei o que fazer com isso. Exatamente. Então eu preciso jogar da minha mão, igual uma batata quente, o mais rápido possível, porque eu não sei o que fazer. Você chora, eu faço o quê? E essa questão das pessoas só acompanharem o momento, né? É importante. Muito importante. E me lembra de Jó com seus amigos. Os amigos de Jó foram maravilhosos, calados. Quietinhos ali, junto com o sofrimento de Jó. Eles abriram a boca, eles trouxeram carga para Jó resolver. Capítulos e capítulos imensos de Jó, tendo que convencer os amigos. Pera, não é bem assim, acabei de perder tudo, como assim eu sou culpado? Porque a essência ali era, Jó, você fez alguma coisa, né? Não, como se alguém tivesse batido o carro, perdido parte da família, sobrevivido, e alguém antes da hora viesse... Mas você não freou, né? Você não avaliou o pneu, né? Você foi viajar, você estava distraído, você estava no celular, não é? Não é hora para isso, né? Não. O que nos leva àquele segundo momento que você falou. Então, esse processo está passando, a pessoa está indo e voltando, e ela está reavaliando ao mesmo tempo a sua própria vida. Ou é numa fase específica. Então, ela está ali, raiva... todas as fases que você enumerou aí pra gente, tem uma fase específica onde a pessoa começa a reavaliar a própria vida ou é desde o começo? É muito subjetivo tudo isso. Depende de cada um. Depende de cada um. Mas é natural, é meio que inerente ao ser humano, porque as próprias demandas vêm. Por exemplo, se o marido de uma pessoa morre, ele tem determinados papéis. Ela pode estar passando pelo processo de luto, mas a vida está acontecendo. Existem contas a serem pagas que possivelmente eram deles, ou dos dois, que a pessoa vai ter que assumir. Então, essa avaliação, ela é meio até que vem naturalmente. Não é uma cobrança, mas é uma possibilidade de se olhar. Eu posso estar na negação, de me colocar no meu quarto e deixar tudo acontecer. Mas daí já está se configurando um luto complicado, um luto que precisa de atenção. É engraçado isso que você falou. É como uma pessoa que está presente no mesmo recinto e ela tem um perfume. E ela sai, mas você ainda lida com aquele perfume. A pessoa partiu, mas você ainda está lidando com boleto, com uma carta que chegou, com coisas que ela fez e você não sabia que ela fez. Exato. Né? Com a conta do Facebook, muitas vezes, né? Sei lá, do Instagram. Tem uma série de coisas que você vai ter que dar conta agora que antes não era devido. Então, até essa nova configuração de antes eu era esposa, agora eu vou ser viúva. Então, esse novo papel, essa nova configuração de vida, exige um aprendizado, né? E muitas vezes maioria das vezes o aprendizado não é de uma hora para outra. Então, eu vou acessando, eu vou me possibilitando. Então, não dá para dizer quando cada um vai acessar tudo isso, porque é muito particular, vem daquilo que a gente estava falando, da configuração psíquica de cada um. Como que eu fui construindo a minha psique ao longo da minha vida? Se eu tive estruturas de vinculação desde a minha infância seguras ou estruturas de vinculação ansiosas, inseguras, né? Então, a figura do lar na construção dessa psique nos primeiros anos de vida é fundamental. Agora, Joyce, nós vivemos numa sociedade que tem medo de encarar o sofrimento. Sim. Então, a gente tem muitos recursos para
encurtar artificialmente a dor. Então, entretenimento, Sim. muitas distrações nesse mundo. Eu vou te contar por cima uma situação em que a pessoa me pareceu ter feito de tudo para evitar essa reflexão que você falou, essa reorganização. Diante de uma perda, essa pessoa se atolou de todo tipo de trabalho imediatamente. Em casa, fora, mas olha, acordava, ia fazer as coisas e você via que essa pessoa não queria parar de se movimentar para não ter que pensar no assunto. Sim. E foi assim, trabalhando, aí terminava altas horas da noite, deitava esgotado, aí acordava e ia trabalhar, e trabalhar. E assim passou por aquela fase. Existe algum mal que pode acontecer, e talvez você em casa esteja sentindo isso, está passando por uma situação, eu não quero enfrentar essa jornada, é muita dor, eu quero pular essa etapa. E eu quero ferramentas para me ajudar a pular isso aí. Eu acordar no outro dia com a cabeça cheia de outras coisas. Existe um mal de se fazer isso? E qual seria? Não, isso é muito comum, né? É muito comum. Seja remédios, drogas, diversão, entretenimento, compulsões, preencher o tempo, a cabeça, para não pensar imediatamente em nada relacionado ao luto. Exato. O que pode acontecer com a gente se a gente fizer isso? Olha, o primeiro passo para eu conseguir ressignificar ou entrar num processo de aceitação é eu olhar de frente para aquilo que me dói. Então, eu preciso me deparar com a minha perda, com a minha dor, com o meu sofrimento, com como aquilo me afeta para eu conseguir caminhar. Então, eu entro num módulo de estagnação psíquica, mas eu não percebo que isso está me adoecendo ainda mais, porque eu estou trazendo sobre mim um acúmulo de cargas físicas, mentais, cognitivas, que eu estou tentando pegar, tem um buraco que eu não quero ver. Eu estou tentando colocar nesse buraco uma série de coisas que não preenchem esse buraco. Então, isso vai trazer ainda mais peso, ainda mais culpa. Agora, na verdade, quando a pessoa entra nesse processo, ela ainda está na negação. Ela ainda não passou pelas fases. Olha. Ela pode até ter pincelado uma ou outra, mas ela escolheu naquele momento voltar e falar. É como se nada tivesse acontecido. Então, essa é a tendência de eu querer ficar ocupando, para tentar voltar ao que eu tinha, que não é possível voltar. Na sua experiência clínica, tem pessoas que passam uma vida toda em negação? Então, como eu te disse, não é uma... Tem, mas não é que a pessoa... Dessa maneira, a negação vou preencher a vida toda evitando isso. Em níveis, né? Em níveis. Eu acho que uma pessoa não se sustenta nesse ritmo. Nesse ritmo que você falou, quando a pessoa coloca o trabalho, ela vai ter... O nosso vai corpo... explodir de alguma maneira. Nós somos um ser só. A gente divide, nós somos biopsicossociais. Corpo, mente e alma. Então, se eu estou sobrecarregando uma dessas áreas para tentar suprir outras, isso não funciona. Algum momento isso vai... Colapsa. A pessoa pode colapsar. Sim. Em algum momento, o corpo obriga você a olhar para as suas dores. Não adianta. O corpo sinaliza. Se não fosse dramático, eu diria que é quase belo isso. Eu acho belo. O corpo tem um mecanismo que diga assim, para! Exatamente, que nos avisa. Que a gente acha uma tragédia normalmente, né? A pessoa colapsa e fala, nossa, eu tenho que superar. Olhar para, peraí, eu preciso... reparar no meu corpo estapeando a minha cara e falando, chega, quieto,
Cuida disso. Exatamente. Isso é bom, de certa maneira. Sim, é um mecanismo de Deus maravilhoso, é um presente. Se eu não estou tendo condições psíquicas, porque muitas vezes a gente não olha, não é porque a gente não quer. Às vezes é porque a pessoa não tem suporte. Ela precisa de alguém que seja o heterossuporte dela até ela conseguir desenvolver o autossuporte para lidar com a dor. E você falou que isso é construído ao longo da vida. Você me fez lembrar da seguinte imagem. Meu filho com algum machucado e eu chego para mexer no machucado e ele, não, já passou, não dói, não já... Eu não quero que você mexa aí. Exato. Aí, com calma, você... Não, eu só vou olhar. Não vou tocar. Primeiro eu só vou olhar. E aí, aos pouquinhos, vai... Alguém que não teve esse suporte, quando enfrenta uma ferida dessa maneira, tem mais dificuldades de... Com certeza. Ou alguém solitário na vida... que não tenha conexão com ninguém a ponto de ter essa profundidade de relacionamento, de ter pessoas que vão falar assim, olha, eu estou enxergando uma ferida interna sua, deixa eu te ajudar. Tem muita gente solitária nesse sentido. Tem colegas de trabalho, né? Tem família, mas as feridas do coração não estão abertas, né? Ou não vão a um profissional, né? E isso me faz pensar muito em como Deus acaba vindo e ocupando esse lugar quando a gente conhece através de Jesus como aquele que... Peraí, deixa eu dar uma olhada na ferida. Né? Essa possibilidade que a gente tem de mostrar para Deus as nossas dores e saber que Ele vai estar cuidando, vai estar recolhendo nossas lágrimas com todo carinho, né? Então, é muito bom. Um outro teórico fala que o luto, ele passa entre esse trânsito entre dor e esperança. Olha. Então, a esperança para nós cristãos é algo assim que faz com que a gente vivencie o luto de uma forma mais saudável, mais tranquila, porque a gente sabe para onde a gente vai, a gente tem a confiança em alguém que está no controle da nossa vida. Então, isso traz esse conforto para nós, né? Então, a psicologia, ela reconhece hoje a importância da fé, por exemplo, no processo do... A psicologia, nos últimos anos... Eu acho que uma década, ela tem trazido a espiritualidade como parte fundamental, a fé como a possibilidade desse heterossuporte para o desenvolvimento do autossuporte, para lidar com as situações difíceis da vida. É um movimento bem interessante, por muito tempo ela negou, mas agora ela tem trazido a espiritualidade, a transcendência, né, para junto dela. E aí, puxando sardinha para o nosso lado, tem uma coisa na fé cristã que ela é quase que exclusiva. Porque Deus não é só o Deus que está nas nuvens, olhando assim, calma, eu controlo tudo, eu sei tudo. Ele é o Deus que chora também. Sim, que está aqui, né, conosco. O pai perdeu o filho na cruz e... teve que punir o filho por causa dos nossos pecados. Ele sabe, ou seja, o Pai na Trindade sabe o que é perder. Sim, sabe. E Jesus, assim como Jesus soube o que era perder, né? E chorou por isso. É mais... Você teve perdas? Muitas. Muitas perdas. Você se importaria de falar um pouquinho sobre elas? Não. Eu acho que é importante reviver agora essas perdas, porque trazer à memória tudo isso, traz de novo a possibilidade de olhar o quanto Deus é bom, o quanto Ele suporta, nos dá suporte, né? Em 1900... Não, peraí, deixa eu ver qual foi. Bom, não importa o ano, que eu não vou lembrar agora. Mas eu estava para casar, na véspera de eu casar, meu último ano da faculdade. Meu irmão, 3 anos mais novo que eu, estava saindo do exército. E para comemorar, ele foi na garupa da moto de um amigo e sofreram um acidente. E naquela época não era obrigatório o capacete.
Então, ele caiu, bateu a cabeça no meio-fio e teve traumatismo craniano. E ali foi um choque para nós, porque a gente não esperava de forma alguma algo dessa proporção. A gente nunca espera, né? Pegou a gente bem de surpresa mesmo. E foi um tempo, foram 1 ano que ele ficou vegetando, então foram várias cirurgias de cabeça e situações com o hospital e tudo que vem em decorrência a isso. E 1 ano depois ele faleceu. E então foi assim a primeira grande perda significativa que eu tive, né? E que abalou a nossa estrutura familiar. Eu já estava quase saindo para minha própria casa, mas ainda morando ali com eles, foi evidente ver todas essas fases ali permeando e como as configurações, às vezes um estava em um, o outro estava em outra, e como a gente daí podia trocar e um ajudar o outro. Então, trouxe uma nova forma de encarar a família, inclusive, porque a dor, ela tem essa possibilidade de aproximar o ser humano, né? Ainda mais pessoas que estão passando pelo mesmo motivo da dor, vamos dizer assim, né? E você estava falando da negação, eu lembrei agora do meu pai, que ele entrou um pouquinho nesse processo ele começou a trabalhar, assim, assustadoramente, para tentar gerenciar a dor dele, né? Mas não adianta, chega um momento que o físico cobra e já é provado que as células mutantes do câncer têm muito a ver com dores emocionais não olhadas ou não geridas corretamente. Então, o corpo sinaliza, né? E logo em seguida, meu pai ficou doente. Então, essa foi a primeira perda significativa que tivemos. E houve, como eu estava falando, houve essa estruturação na nossa família. Nós ficamos muito mais abertos e sensíveis entre nós. As coisas começaram a ser mais ditas. Olha, hoje eu não estou bem. Coisa que na minha família não era assim, não tinha uma comunicação muito clara de sentimento. Comunicava coisas gerais, mas de um parar e perguntar como você está. Então, trouxe essa ressignificação, essa mudança ali, né? Esse aprendizado, né? Você aprendeu e trouxe... eu não sei se é a melhor palavra, mas trouxe alguma melhora para a sua vida. Sim. Então, quem sofre pela perda, não é agora eu vou ter um decréscimo da qualidade de vida, da felicidade, da alegria de viver para o resto da minha vida, porque eu estou sem para o resto da minha vida. Você aprende e você enxerga coisas novas. Você falou de uma maior unidade na família, Sim, né? De um jeito de ver os relacionamentos familiares de uma forma diferente. Sim, tudo é como você lida, né? A gente... Então, dá para tirar coisas boas, mesmo de uma situação não desejada, não premeditada, não provocada. Tem vida após a perda. Tem. Há esperança. Há esperança. Há esperança, principalmente se você confia num Deus e a confiança no sentido de que você sabe que por mais que pareça que aquilo fugiu do controle e fugiu do seu controle, existe alguém que está ali com você e que nunca te prometeu te livrar do sofrimento. Ele prometeu estar com você em meio ao sofrimento. Isso é uma coisa que a gente se confunde muito. A gente acha que porque a gente tem Deus, a gente não vai mais sofrer, a gente não pode sofrer. Não, Deus está comigo. Não, Ele está no meio do sofrimento. E Deus sofreu. Exatamente. E isso é consolador. A gente ouviu uma psicóloga que nos deu um olhar mais científico e técnico, e no final dessa conversa você dizer assim,
eu também passei por isso. Sim. E um Deus que olha para a gente e fala sobre paz, sobre esperança, sobre alegria, mas ele diz assim, eu sei o que é isso. Sim, vivi isso. Né? Vivi isso. E mais, eu me lembro de, num velório de uma perda pessoal, eu estar olhando para o caixão e eu pensar assim, Deus está aqui comigo e ele também está chorando. E só então me dei conta de que naquele momento, talvez no planeta, muitos velórios estão acontecendo. Eu chorei a perda de uma pessoa. Deus sente a dor de muitos. De gerações e gerações que tem que encontrar com a morte. E ele não é um amante da morte. Não. Joyce, deixa eu afastar aqui. Muito obrigado, eu viu? Eu que agradeço. Um muito prazer obrigado. mesmo. Obrigada. Foi muito bom. E com essa esperança que você traz na sua experiência, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, essa aqui, ó. Tá. E tem uma pessoa aí do outro lado, que deve estar com um lencinho agora, né, e tentando enxugar as lágrimas. Ela me viu falando sobre isso, ela te viu falando sobre isso, e talvez ela olhe para si mesma e pense, mas tem vida para mim ainda? Dá para eu me reerguer? Sim. E você que está do lado de cá, de uma série de perdas difíceis, o que você diria para essa pessoa que está nos olhando ali? Olha, eu diria que enquanto a gente está passando, a sensação é que é eterno. Que essa dor vai permanecer. E realmente a dor permanece. O que vai mudar é a intensidade dela. Mas há possibilidade de vivenciar, de se possibilitar novas formas de encontrar alegria, de encontrar felicidade, de encontrar suporte. O meu conselho é: não esconda suas dores, acesse elas, vivencie elas, mas parta para uma nova oportunidade para você mesmo, de ressignificação, de possibilidades novas, e sempre conte com o apoio de Deus, que Ele é o nosso suporte maior, né? E conte com pessoas também. Busquem pessoas que te acolham, que te ajudem, que não te cobrem. Acho que é isso. Muito bem. Muito obrigado, viu, Joyce? Nada, eu que agradeço. E você que está nos acompanhando, semana que vem nós temos mais Mente e Coração, a podcast com um novo tema, e eu aguardo vocês lá. Até breve.